Olá, crianças pequenas e grandes, e sejam bem-vindos à nossa última lição, a quarta lição da série sobre a Páscoa cristã. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série, pare um pouquinho, volte nos vídeos anteriores para você entender todas as lições e participar da lição de hoje. Mas é claro que vocês sabem que para começar a lição, nós precisamos cantar aquela nossa canção. Bora lá? Olá, como vai? A tia Estela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá, porque a Bíblia, sim, a Bíblia diz. Sim, crianças, é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos conta sobre a verdadeira Páscoa. Nós já aprendemos no primeiro vídeo sobre a Páscoa no Antigo Testamento e que aquela Páscoa, ela apontava para a única e verdadeira Páscoa, que é Jesus. Depois nós descobrimos por que a Páscoa existe. E entendemos que a origem da Páscoa, a Páscoa só foi preciso acontecer por causa do nosso pecado, porque somos pecadores e precisamos da graça, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso, foi necessário que Jesus morresse na cruz para nos salvar. E aí, então, na terceira lição, nós aprendemos sobre os últimos momentos de Jesus antes de ser preso e morto, sobre a última refeição, a grande e mais importante reunião de todos os tempos, onde Jesus apresentou o cálice e o pão como símbolo da Páscoa verdadeira. E hoje, para finalizar essa série de lições sobre a Páscoa, nós falaremos sobre a verdade única e absoluta que está aqui nesse livro precioso, que nos diz que Jesus, e somente Jesus, é a nossa Páscoa. Como nós aprendemos no Antigo Testamento, e por muito tempo, os judeus celebravam a Páscoa se lembrando da libertação que eles tiveram quando saíram ali do Egito, da escravidão do Egito. E aí então, Jesus veio ao mundo, nasceu como bebê, como nós já aprendemos, cresceu, exerceu seu ministério, né? E tudo isso aconteceu porque Jesus tinha um propósito, uma missão única e específica, que era de trazer para nós a libertação dos nossos pecados. Como a tia Estela disse, né, lá no Antigo Testamento, as pessoas ofereciam um cordeiro em sacrifício e o sangue do cordeiro era necessário, né, que esse sangue fosse derramado para que houvesse então essa certeza, né, do perdão de Deus sobre a vida deles. Mas Deus tinha um propósito, um plano maior de enviar o Cordeiro perfeito para ser dado em sacrifício em meu favor e em seu favor. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele, após ter terminado ali a reunião com seus discípulos e ter apresentado a ceia do Senhor como símbolo da verdadeira Páscoa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. E ali a Bíblia diz que ele travou tremendo e profundo sofrimento, a ponto de suar gotas de sangue. Aquele momento, Jesus já estava entendendo, né, e sabendo o sofrimento que ele passaria logo em seguida. Então, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade.
Jesus sabia que não existia outra maneira para que nós fôssemos resgatados e libertos do pecado. Somente o sacrifício de Jesus seria capaz de limpar os nossos corações e libertar os nossos corações da escravidão do pecado. Então Jesus, naquela noite, ele foi preso injustamente. E ele sofreu muita zombaria, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. E ele não falou absolutamente nada, né? A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro para o matadouro, sem reivindicar, sem lutar, sem brigar. E ele poderia, num estalar de dedos, destruir todas aquelas pessoas e se ver livre de tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas se Jesus fizesse isso, nós jamais teríamos sido resgatados e jamais teríamos sido reconciliados com o nosso Deus. Então Jesus, ele foi levado diante do sinédrio, né? E ele foi interrogado, questionado, como se fosse um criminoso. Mas eles perceberam, né? Pilatos percebeu que não havia absolutamente nada de que aquelas acusações que estavam sendo feitas contra Jesus, elas não valiam absolutamente nada. E ele percebeu, ele identificou que aquele homem era um homem inocente. Tanto que ele resolveu mandar, né, esse problema lá para Nabucodonosor. Não, deixa que ele resolve para lá. É a jurisdição dele. Mas da mesma forma, Nabucodonosor interrogou, questionou, perguntou, mas ele também percebeu que nada havia de errado com aquele homem. E zombou dele, criticou, colocou-lhe um manto de rei, né? Por ser ele o rei dos judeus, ser considerado o rei dos judeus. Mas ele não fez absolutamente nada, porque ele sabia que não havia pecado algum naquele homem. Então ele voltou à presença de Pilatos. E Pilatos, mais uma vez, chegou à mesma conclusão. Esse homem é inocente, eu não posso condená-lo. Mas a pressão dos doutores da lei, dos fariseus, era muito grande para que Jesus fosse preso e crucificado. E como era de costume naquela época, sempre, né, o governador libertava um prisioneiro. E aí então eles trouxeram Barrabás, um criminoso, assassino, cruel, e foi colocado diante do povo juntamente com Jesus. E naquele dia o povo gritou: Barrabás, liberte Barrabás! E quando era apontado para Jesus, eles diziam: crucificam, crucificam. Mas nós sabemos que não foi o poder daqueles homens que levou Jesus para a cruz. Deus tinha um plano para a minha vida, para a sua vida, um plano de resgatar as nossas vidas das trevas, um plano de perdoar os nossos pecados e nos libertar para novamente termos um relacionamento real e verdadeiro com Deus, com o Senhor. Então Jesus, ele foi levado para a cruz. E ele sofreu naquela cruz o peso do meu pecado, o peso do seu pecado, da mentira, da inveja, da raiva, das brigas, de todas aquelas coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor. Estava sobre Jesus naquele momento. Então a Bíblia diz que o céu se escureceu e às 3 horas Jesus deu o seu último suspiro. E disse: a ti entrego o meu espírito. E tudo se calou. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E aquele momento simbolizava que a morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado em meu favor e em seu favor na cruz do Calvário, era o Cordeiro perfeito de Deus sendo imolado, sendo sacrificado para que nós pudéssemos ser libertos e perdoados. Jesus é a nossa Páscoa. E sabe, crianças, esse Jesus que morreu por mim e por você, ele não ficou morto. A Bíblia nos diz que ao 3º dia, Jesus ressuscitou.
O túmulo está vazio, a cruz está vazia, a manjedoura onde Jesus nasceu está vazio, porque ele vive, porque ele é a nossa Páscoa, porque ele traz salvação para a minha vida e para a sua vida. A Páscoa não são os coelhos, os ovos de chocolate. A Páscoa não é o feriado, não são os presentes. A Páscoa verdadeira e real é Jesus. E essa Páscoa, esta verdade está diante de nós, para que nós possamos reconhecer, entender e confessarmos diante de Deus e dos homens que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus, que você compreenda essa verdade e que você se arrependa diante desse tão grande e poderoso amor. Nunca existiu e nunca existirá uma prova de amor maior do que esta. De Deus ter enviado o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Diante de tão grande, tão maravilhosa verdade, nós não podemos nos deixar, nos enganarmos por essas mentiras que as pessoas têm espalhado aí sobre a Páscoa. Que você compreenda neste dia, neste momento, que Jesus é a sua Páscoa, é a minha Páscoa, é a única e verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda essa maravilhosa verdade. Vamos falar com o Senhor agora e pedir a Ele que toque o seu coraçãozinho e que você se aproprie, que você receba, que você conheça e que você se apegue nesta grande e poderosa verdade. Jesus é a nossa Páscoa. Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa história tão linda. Dolorosa sim, difícil sim, mas uma história com um final glorioso. Uma história de alguém que veio especialmente ao mundo, se fez homem e esse alguém morreu na cruz e ressuscitou. Esse alguém se chama Jesus e nós te louvamos porque Jesus é a real e verdadeira história da Páscoa. Obrigada, Senhor. Fala aos nossos corações neste dia e que nós possamos crer nesta verdade e viver esta verdade. E que em nome de Jesus nós não sejamos mais iludidos e enganados com tantas coisas que não são Páscoa e que nos afastam da real e verdadeira história da Páscoa. Nos abençoe nesse dia e que Jesus seja hoje e sempre a única e verdadeira Páscoa nas nossas vidas. É assim que oramos. Amém. Amém, crianças? Eu queria terminar esse vídeo com um pedacinho, um fragmento de uma música que deixa muito claro essa verdade para nós. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus, foi por mim, por você, que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ressuscitou, Jesus ressuscitou, 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 aleluia, amém.